Talvez fosse melhor eu morrer do que viver assim. Essas foram as palavras dolorosas e sinceras ditas por Charity Pierce, uma mulher que ficou famosa no mundo todo por causa de sua difícil e comovente história no programa Minha Vida com 300 quilos. No início de sua luta documentada, ela pesava quase 780 quilos. E toda vez que ela se olhava no espelho, o que via já não era mais a si mesma, mas sim um monstro, segundo as próprias palavras dela. Charity ainda contou: "Eu precisei colocar o banheiro bem ao lado da minha cama, o vaso sanitário não aguentava o meu peso. Não consigo sentar na banheira, então tomo banho de esponja diariamente. Pela gravidade do caso, os médicos indicaram tratamento imediato com o cirurgião bariátrico Dr. Nal Zaradan. De acordo com o Dr. Nal, a vida de Charity está realmente em risco, sua condição é grave e precisa de cuidados imediatos." Neste vídeo, vamos relembrar os desafios e conquistas de Charity Pierce, desde seu começo difícil até sua recuperação. Uma história de um corpo que se tornou um obstáculo e da coragem de enfrentar uma luta quase impossível. Todos os dias, Charity sente como se tivesse um inimigo ao seu lado, o próprio corpo. Cada gesto parece um esforço enorme, como empurrar uma parede para avançar. Coisas simples para a maioria das pessoas, para ela, parecem uma missão inteira. E em tudo isso, ela não consegue se mover sem ajuda. Ela depende do apoio do filho, Charlie, e do parceiro, Tony, em quase todas as tarefas diárias. Ela precisa ser levantada e apoiada por eles até para sair da cama. Sentar-se no sofá, ir ao banheiro, tudo isso precisa ser planejado e feito com apoio. O que ela mais sente falta é de cozinhar, que a fazia feliz antes. Agora que ela não aguenta mais ficar em pé muito tempo, teve que deixar até a cozinha para Charlie e Tony. Por causa disso, eles comem fast food e refeições prontas todos os dias, algo que só piora ainda mais a condição dela. Mesmo querendo comer de forma mais saudável, ela não pode fazer nada além de esperar e ter esperança. Sair de casa já é difícil. Ela não consegue simplesmente entrar em um veículo. Ela se sente desconfortável em locais públicos por causa dos olhares e sussurros. Até um simples passeio no shopping com Charlie gerava ansiedade, medo e sensação de julgamento. Se ela precisava de check-up médico, às vezes chamavam ambulância só para levá-la em segurança. Mas em meio a tudo isso, o filho dela, Charlie, permaneceu firme ao lado de Charity. Ele se tornou o cuidador, companheiro e apoio emocional dela. Ele ajudava sem reclamar de coração em tudo: vestir, dar banho e nas rotinas diárias. Por Charlie, Charity nunca perdeu a esperança. Tony também estava presente, continuando a fazer parte da luta, oferecendo amor e apoio. Mesmo com companhia diária, nada ficou fácil. Um dos maiores fardos emocionais de Charity era a dificuldade de achar roupas que lhe servissem. Nenhuma roupa comum servia no tamanho dela. Por isso, ela costumava usar camisetas largas e calcinhas, roupas que quase sumiam nas dobras da pele. Sempre que se olhava no espelho, lembrava do tamanho do corpo e da sensação de ser diferente. Ainda assim, não desistia facilmente. Charity acordava todo dia decidida a não se deixar vencer. Com a ajuda de Charlie e Tony, encontrou força no amor. Para ele, o corpo não é obstáculo para manter a dignidade, o amor e a determinação, mas a ameaça está sempre presente. A obesidade não é apenas uma questão de aparência, é uma condição médica séria que traz riscos associados. Não afeta apenas a saúde física, mas também os aspectos emocionais e mentais. E a história de Charity é um lembrete de como é difícil o que as pessoas com essa condição enfrentam. E como é importante o apoio, a compreensão e o conhecimento adequado. Mas a pergunta é: o que realmente é a obesidade? E por que isso é uma das condições mais perigosas para a saúde humana? Para entendermos melhor, precisamos analisar isso detalhadamente. Na medicina, a obesidade é normalmente avaliada pelo IMC, Índice de Massa Corporal. É uma fórmula simples que calcula usando a altura e o peso de uma pessoa para ver quanto de gordura ela tem. O Índice de Massa Corporal, ou IMC,
É frequentemente usado como base para determinar se uma pessoa está abaixo do peso, com peso normal, acima do peso ou obesa. É uma medida simples que ajuda a entender o impacto do peso na saúde. No caso de Charity, seu peso, que chegou a 178 libras, claramente se enquadra na categoria de obesa. E é isso que a coloca em grande risco. Quando o corpo está muito pesado, os órgãos também ficam sobrecarregados, o coração e outros órgãos vitais. O coração, responsável por bombear sangue, precisa trabalhar em dobro para manter a circulação. Quando ele é forçado demais, surgem problemas sérios. A obesidade é uma das principais causas de doenças cardíacas. O excesso de peso frequentemente causa pressão alta, colesterol ruim e diabetes. Tudo isso aumenta a possibilidade de ataque cardíaco ou derrame. Mas não é só o coração que é afetado pelo excesso de peso. A obesidade também está relacionada a doenças como diabetes tipo 2, certos tipos de câncer, apneia do sono e osteoartrite. Quando o corpo está pesado, as articulações sofrem mais, causando dor e inflamação. Além disso, o equilíbrio hormonal do corpo também é afetado, o que pode aumentar o risco de câncer de mama e câncer de cólon. A saúde física não é a única prejudicada. A saúde mental também é afetada. Muitas pessoas obesas sofrem discriminação, zombaria e estigma social. Por isso surge depressão, ansiedade e baixa autoestima. Quando os movimentos do corpo se limitam, até pequenos prazeres diários somem, incluindo sair, se movimentar e socializar. Apesar dos riscos, combater a obesidade não é fácil. Frequentemente, isso exige uma combinação de mudanças no estilo de vida, alteração na alimentação, exercícios regulares e, em alguns casos, intervenção médica. Para Charity, o caminho foi longo e cheio de obstáculos. Ela tentou reduzir o açúcar em sua dieta e começou a se exercitar aos poucos, mas a cada passo surgia um novo desafio. A história de Charity mostra que combater a obesidade vai além de perder peso. É sobre saúde e proporcionar uma vida mais longa. Quando entendemos os riscos associados ao excesso de peso, passamos a valorizar mais o cuidado com nós mesmos. E se agirmos cedo, podemos evitar muitas doenças crônicas que podem surgir no futuro. Mas a pergunta é, como ele chegou a essa condição? Isso não aconteceu de repente. Isso vem de fardos pesados acumulados desde a infância. Charity cresceu em Cedar Rapids, Iowa, em um lar longe de ser tranquilo. Desde pequeno, ele já via como o álcool destruía sua família. O pai dele era alcoólatra e, ao chegar bêbado em casa, descontava sua raiva em Charity e na mãe dele. Charity via diariamente gritos, choros e o pai desabando na sala como um pesadelo do qual ele não conseguia escapar. No meio da falta de abraço e orientação, Charity se aproximou da única coisa que lhe dava um pouco de conforto: a comida. Aos 10 anos, ele ia escondido à geladeira e comia doces ou salgados como sorvete, chocolate, salgadinhos e batatas fritas. Tudo isso virou sua arma para fugir da dor em casa. Com o tempo, sua relação com a comida piorou ainda mais. E quando chegou à adolescência, isso piorou ainda mais. No final dos anos 90, o peso já tinha um grande impacto em sua vida. Isso ocorria não só na saúde, mas também na convivência diária. Na escola e vizinhança, ele era frequentemente ridicularizado. Já perdeu a conta de quantas vezes foi chamado de gordo, grande ou até coisas mais dolorosas. Mesmo tentando ignorar as palavras dolorosas, sua autoconfiança foi sendo afetada aos poucos. Mas em vez de desistir, Charity escolheu lutar do seu jeito. Ela se levantou em meio à dor e aceitou ser diferente. Ela entrou na rebeldia adolescente não para se destruir, mas para mostrar que ainda podia escolher seu próprio caminho. Foi então que sua grande luta começou. Em 2001, uma tragédia abalou a vida de Charity. Um acidente a deixou incapacitada por muito tempo. Ela não conseguia mais se mover e não tinha mais capacidade de se exercitar. Enquanto seu corpo ia perdendo os movimentos aos poucos, seu problema de comer compulsivamente só piorava.
A saúde dela, que já era frágil, ficou ainda mais debilitada. Para Charity, a obesidade não era apenas uma condição médica simples. Isso virou símbolo de sua dor, medo e silêncio antigos. Um pedido silencioso por ajuda e aceitação de um mundo que sempre a quebrava. Mas por mais difícil que fosse o que ela estava passando, a esperança de Charity nunca desapareceu. Ela sabia em seu coração que a luta ainda não tinha acabado. Ela ainda tinha uma chance de mudar e de se curar. E foi aí que começou um novo capítulo em sua vida. No ano de 2015, aos 39 anos, Charity decidiu mudar o rumo do seu destino. E a inspiração? Ela sonhava em usar um vestido de noiva branco e se casar com um homem que amava. Em sua mente, imaginava um casamento bonito e feliz, dia repleto de amor e promessas para sempre. Por esse sonho, ela chamou a atenção do programa Minha Vida com 100 quilos. A produção a contatou rapidamente, já que a grave situação de Charity era conhecida em sua comunidade. Talvez alguém tenha dado uma dica, esperando que Charity tivesse uma nova esperança. Ao aparecer no programa, ela foi apresentada ao mundo inteiro como uma mulher que mal conseguia se mover em seu próprio corpo. O peso dela chegou a 78 quilos. A situação dela era perigosa, então o Dr. Now, especialista em obesidade extrema, agiu rapidamente. Charity foi para Houston para tratamento detalhado. Sob a rigorosa supervisão do Dr. Now e dos enfermeiros e médicos, Charity começou a longa e difícil. Ela entrou em um programa intenso de perda de peso, consumindo apenas 1.000 a 1.200 calorias diárias, sem sobremesas ou comida favorita de delivery. Tudo era rigorosamente medido e monitorado. Charity enfrentava o desafio diariamente. Ela sabia que seu sonho de casar com Tony dependia disso. Cada avanço vinha de sua determinação e do amor ao redor. Após 3 meses no programa, ela se pesou novamente e descobriram que já havia perdido mais de 100 libras. Uma prova de que ela conseguia fazer o que achava impossível. O Dr. Now ficou satisfeito com o resultado dela, mas também ficou claro que o caminho ainda era longo. Enquanto seu corpo ia se recuperando aos poucos, ela foi autorizada a voltar para sua cidade natal para continuar o tratamento. Mas ao voltar, ela enfrentou um novo desafio. Seu filho Charlie teve dificuldade em aceitar a longa ausência da mãe. A resposta dele para a tristeza foi a comida. Enquanto isso, Charity se preparava para o próximo passo, a cirurgia de bypass gástrico. A operação foi bem sucedida e trouxe nova esperança ao retornar. E ao retornar, nova esperança, sonhada. Com a terapia, ela entendeu ainda mais a raiz do seu binge eating. Não era só fome física. Na verdade, era fome de amor, compreensão e paz interior. Mesmo após a bariátrica, a tentação permaneceu. Às vezes, o binge eating ainda volta e coloca em risco o seu progresso, principalmente agora que ela planeja fazer a cirurgia de remoção de pele. Segundo o Dr. Now, ela deve encarar seu maior desafio. Por isso, ele recomendou terapia a Charity, e ela não recusou. Ela sabe que o verdadeiro inimigo não está só no prato, mas também dentro da sua mente. Com o apoio do terapeuta, ela iniciou uma autoanálise. Vieram à tona lembranças, feridas da infância, sentimentos de insuficiência e baixa autoconfiança. Com aconselhamento, ela trocou a compulsão alimentar por estratégias mais saudáveis, como mindfulness e controle do estresse. Enquanto revisita seu passado complicado, ele vai entendendo aos poucos que seus ataques à comida geralmente são resultado da tristeza, do medo e da solidão. Antes, a comida era seu refúgio, mas agora ele enfrenta as emoções com coragem e as aceita. Semana após semana, ele vê as mudanças. Agora,
Ele escolhe alimentos mais saudáveis, aqueles que alimentam não só o estômago, mas também o coração. Com a ajuda de Tony, ele até fez aulas de culinária para aprender a cozinhar pratos mais saudáveis. A refeição, antes marcada por culpa, agora é um momento de alegria e conexão. A terapia não era só para a alimentação, mas também para a mente. Com o terapeuta, ela trocou gradualmente as visões negativas por compaixão, compreensão e aceitação. Enquanto Charity se recuperava, uma história diferente começava do outro lado da América. Em uma pequena cidade havia uma mulher chamada Sarah Jacobs. Ela se inspirou na história de Charity e decidiu engordar muito para aparecer na TV. Por anos, ela comeu mais de propósito na esperança de virar atração de um programa, mas seu plano terminou em tragédia. Em vez da fama, seu corpo acabou sucumbindo. E foi aí que começou a triste história da mulher considerada a mais pesada do mundo. Enquanto Sarah Jacobs piorava, seu peso aumentava rapidamente e ela já não conseguia se levantar. Ela ficou presa na cama, dependendo de equipamentos médicos e de cuidados constantes. Em vez de alcançar a fama e a exposição que desejava, ela acabou em total solidão e com graves complicações de saúde. O antigo sonho virou pesadelo. Ela já não conseguia realizar tarefas básicas sem ajuda. No final, ela experimentou uma realidade ainda mais cruel, mais pesada do que tudo o que ela imaginava antes. E nesse ponto a gente se pergunta: as histórias de obesidade extrema na mídia ajudam ou prejudicam? Enquanto Charity seguia seu caminho, aprendeu algo novo. Através da terapia, ela começou a se ver não como uma vítima, mas como uma mulher forte. Pessoa que supera obstáculos e aprendeu a celebrar pequenas conquistas. Ela aprendeu a perdoar a si mesma pelos erros do passado. E pouco a pouco sua confiança foi crescendo. Ela aprendeu a cuidar de si mesma não apenas do seu corpo, mas também dos sentimentos e mente. Até que chegou o momento mais esperado. Após mais de um ano de terapia e muito esforço, Charity enfrentou novamente a balança. Nervosa, prendeu a respiração. Quando viu o número, não acreditou. Já estava abaixo dos 100 quilos. Isso significa que ela já pode passar pela cirurgia de remoção de pele. Ela se emocionou. Nova fase, nova esperança. Ela reconhece que só chegou até aqui graças à terapia, que a ajudou a se conhecer e aceitar, superando feridas, medos e esperanças. Porém, junto ao sucesso, uma tragédia dolorosa ocorreu. Deitada na cama do hospital antes de uma grande cirurgia, recebeu uma notícia ruim. Sua mãe havia falecido de câncer no cérebro, sem aviso ou despedida. A mãe, seu pilar e força, se foi de repente. O mundo desabou para Charity, que ficou afogada na tristeza e com o coração partido. O futuro ficou ainda mais pesado com a perda da pessoa mais importante para ela. Ela só queria voltar ao antigo hábito de comer compulsivamente. Mais uma vez, a comida era refúgio para a dor, mas em vez de desistir, ela escolheu lutar. Segurando as lembranças de sua mãe, Charity enfrentou a cirurgia. Mesmo cheia de medo, ela não deixou que a tristeza a destruísse. Por fim, a cirurgia de remoção de pele foi feita. Ela saiu vitoriosa, ela já perdeu muito peso, o corpo está mais leve, o espírito está mais forte, as cirurgias continuam. O excesso de pele foi removido pouco a pouco, sinal de uma longa luta. Cada corte cirúrgico simboliza superação. Cada ponto mostra sua força de vontade. No entanto, após a cirurgia de remoção de pele, ela teve complicações. Ela teve celulite, uma infecção tratada no hospital. O doutor agora ajudou rapidamente. Charity foi operada e retiraram 38 libras de pele em excesso do abdômen dela. Ela ficou 2 meses no hospital. E depois disso, a infecção voltou. Ela quase teve um choque séptico. Foi necessária mais uma cirurgia para salvá-la. Apesar de tudo isso, ela não desistiu. Voltou para casa com feridas no corpo e dor no coração, mas sua determinação permaneceu firme.
Ainda restava outro golpe, agora uma ferida que não era física. Enquanto ele tentava se reerguer após a morte da mãe, seu namorado o deixou, e o que doía ainda mais era que ele o deixou por sua própria irmã. Traição dolorosa que novamente testou sua força. De tudo o que Charity passou, o que mais doeu foi a traição das pessoas mais próximas a ela. No ano de 2019, Charity, Tony e Charlie voltaram para Iowa para se encontrar com a família deles. O objetivo era prestar homenagem à sua falecida mãe através de um serviço memorial. Porém, em vez de um encontro pacífico, ali começou o relacionamento secreto entre Tony e a irmã de Charity. Essa traição feriu profundamente Charity. Ela acabou afundando em depressão. Para fugir da dor, ela recorreu novamente aos vícios: comida, álcool e cigarro. Apesar das emoções, Charity novamente mostrou sua força. Apesar da dor e da vergonha, ela ainda conseguiu perder 29 libras. Não foi fácil. Quando descobriu que sua irmã estava grávida de Tony, ela não desistiu, mas se esforçou mais ainda. Ela registrou uma perda de peso de 41 libras. Assim, seu peso caiu para 335 libras. Por isso, o Dr. Now aprovou outra cirurgia de remoção de pele. No mesmo ano, foi realizada a terceira cirurgia de Charity. Foram removidas 15 libras de pele extra da perna dela. Passos importantes para um corpo mais saudável, mas um incidente perigoso ocorreu durante a recuperação. Charity sentia dores no corpo e solicitou mais medicação. O Dr. Now recusou, então ela secretamente trouxe seus próprios analgésicos. Foi aí que ela caiu. Charity teve uma overdose, desmaiou. Sua respiração parou. Ainda bem que o Dr. Now agiu rapidamente. A vida dela foi salva a tempo. O efeito desse incidente foi que a equipe médica perdeu a confiança nela. Mas em vez de esconder o que aconteceu, Charity enfrentou seu erro. Ela transformou isso em uma lição. Isso a alertou de que não só o corpo, mas também o coração e a mente precisam de cuidado. Depois do programa, ela continuou se esforçando. Com sua determinação, ela perdeu mais 113 libras. Mas sua vida foi novamente testada em dezembro, quando foi diagnosticada com câncer de rim, como se o pesadelo da mãe retornasse. Mas, como antes, ela não se deixou abalar. Em março, ela passou por uma cirurgia para remover o rim doente. A cirurgia foi um sucesso e evitou a disseminação do câncer. Mesmo assim, ela seguiu atualizando nas redes sociais. Ela compartilhou seu progresso, gratidão e fé. Charlie também não ficou para trás. Aos 16 anos, Charlie já pesava 177 quilos, quase o mesmo que sua mãe antes. Mas no final do episódio, ele perdeu 14 quilos. Foi aí que começou sua própria história de transformação. Ele decidiu fazer terapia junto com sua mãe para mudar a relação de cuidadora e paciente e trazer de volta o verdadeiro vínculo de mãe e filho. Depois, ele também foi paciente do Dr. Tornall. Ele fez uma cirurgia de sucção gástrica e seu peso caiu de 185 para 154 libras. Sua transformação virou símbolo de esperança para muitos. Ele se aproximou da mãe. Charity ficou mais animada, ativa no TikTok, brincando com o neto, e parecia outra pessoa diferente de antes, quando estava deprimida e imóvel. Em janeiro de 22, Charlie se casou e teve um filho. Em março de 2023, anunciaram com alegria que teriam mais um membro na família. Charlie estava grávida novamente. Apesar do sucesso, algo teve que ser sacrificado. No episódio de 2020, de onde eles estão agora, foi revelado que mãe e filha ficaram separadas por um tempo. Charlie foi embora e voltou para Iowa para focar em sua própria saúde. Durante a separação, decidiram consertar o relacionamento e suas vidas. Nesse período, Charlie conseguiu perder 90 libras, enquanto Charity teve uma recaída e voltou a beber. O destino reuniu mãe e filha em Iowa, e ao se reencontrarem estavam ainda mais fortes. Charity retornou ao programa do Dr. Now
e novamente levou seu objetivo a sério. No fim do episódio, seus esforços deram frutos e seu peso caiu para menos de 300 libras. Charlie continua cuidando do seu corpo. Ele conseguiu manter com sucesso seu novo peso. E Charity agora é uma avó cheia de energia, feliz, completa, cheia de vida. Quem antes mal se movia, agora tem alegria, energia e inspiração. Mostra que nada é impossível com perseverança, apoio e esperança.